Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus a gente está na segunda edição do nosso podcast. Hein, Dani? O orçamento era para meio podcast. E a gente já conseguiu o segundo e mais os microfones. Mais os microfones. Muito obrigado, Thiago e Pedro. Muito bom. Galera, hoje a gente vai apresentar aqui dois amigos nossos que fazem parte do setor de compras aqui. E olha, vai ser resenha, hein? Hoje vai ser um papo diferente. Vai ser um papo sincero, introspectivo, espontâneo, mas lógico, sempre voltado para o nosso foco aqui, que é Alma Body e direcionamento para a nossa empresa. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, aceitar o nosso convite. Nós sabemos que não é fácil ser entrevistado por essa fera aqui do meu lado, mas vamos lá. Estou muito contente de saber que o nosso projeto está andando, né, Theo? Tá indo bem, muito legal. Tá indo bem. A gente recebeu muito feedback positivo. Isso foi bom. Saber que estamos no começo, mas vem muita coisa boa aí pela frente. Vou começar apresentando esse cara por aqui, favor, ó. Por favor. Eu conheço ele desde o parque. Esse cara é mito. Tem umas coisas que ele fala que eu não lembro, eu não tava lá. Eu lembro até hoje quando se o eu Theo... não lembro, eu não fiz. Eu não lembro. Eu lembro até hoje quando ele falou, quem que vai entrar? O Bigas, o Theo. Não. Meu Deus do céu. Não, eu conto essa história. Tô aqui, o Dani falou, mano, os caras contratou um cara, nossa, mano, ele trabalhou em multinacional, o cara é top. Eu falei, meu Deus, fala até alemão. Na hora que eu vou ver o Bigão lá embaixo. Errou rude. Ele é alemão, só não fala. Errou rude. Mas é o nosso brother aqui, ó, Thiago Bigas. Cara, obrigado por você ter participado, ter aceitado aí. Eu que agradeço o convite de vocês. Pra mim é uma honra estar participando, cara. Você imaginava participar um dia de um podcast? Não imaginava. Não. Quando eu vi o primeiro que vocês fizeram da Jaque lá, né? Sucesso. Falei, cara, é pesado, hein? É legal. Esses caras aí Gostoso, não estão com a brincadeira, não. Os caras estão pegando pesado. Foi uma experiência bacana da Jaque. Bem massa. Já que tinha muita coisa ali dela que nós não sabíamos, né? Então foi muito emocionante, na verdade, falar com ela. Nossa. Porque a Jaque tem muito conhecimento. Muito conhecimento. E quando vocês me convidaram para fazer, e ainda falou que eu ia fazer do lado do Pedro, aí pra mim isso aí já valeu. Só isso aí já valeu. Se eu ficar sentadinho aqui do lado dele, olhando pra ele, já valeu. Não existe nada igual esse cara, Não né? existe. Não existe. Vai me envergonhar. Então, se apresenta aí. Então, o Pepe, né? Não é Pepe. É só Pepe, é só o como que fala? É o Codinome. É o codinome, é o nome de guerra. Mas é Matheus. Mas nome de guerra não dá, né? Aí ferrou. Hoje é difícil falar Matheus, né? Ninguém chama mais de Ninguém Matheus. chama mais de Matheus. E assim, duro que era Pepe, o apelido é Pepe, mas assim, era entre a galera tudo, né? Mas depois que eu entrei, nunca que eu pensei assim, nossa, acho que um dia no meu serviço os outros vão me chamar de Pepe, não de Matheus, né? Mas tá bom, não tem problema não, eu gosto, não ligo não. É amigável. O Matheus é aquele cara de boa. Centrado. Aquele... O Sério? Pepe não. O que pensa pra falar. É uma dupla personalidade. O Pepe é diferenciado. Sim, mas só tem a agradecer também o convite. Nunca ia pensar estar participando do podcast, ainda mais do de vocês ainda, filho. Falei, eu vou ser o último convidado desse podcast. Eu não tinha imaginado esse cenário, mas na hora que o Theo me falou assim, cara, e se a gente fazer com o Bigão e com o Pepe? Eu falei, meu Deus. Vai ser a resenha. Legal. Vamos até mudar aqui o logotipo. Uma podcast resenha. Show de bola. Galera, vamos lá. Ô Pepe, e assim, para começar, sobre esse aspecto profissional, como que foi a sua primeira experiência? Tipo, você já trabalhava nessa área ou não? Conta um pouco aí. Vamos lá. Na área que eu trabalho hoje na Mabore, a parte de faturamento e na parte junto atualmente, auxiliando na parte do compras, né? A gente, né, faz a parte dos suprimentos, né? Nossa equipe. Nunca tinha trabalhado, mas assim, óbvio que a gente vai conversando, já conhece alguma coisa ou outra, uma coisa aqui, outra coisa ali.
Mas nunca nem imaginei um dia trabalhar nessa área. Não vou mentir para você que caiu no colo e eu abracei a oportunidade. Com certeza. E acredito que sim, no meu caso, apesar de já sou novo, não tive muitas experiências fora da Mabora, só tive uma outra experiência antes. Eu acho que nesse caso, e até para os mais novos que estão aqui, é abraçar a oportunidade. Não tem serviço que, eu não vou trabalhar, não quero fazer isso não, nunca pensei em fazer isso. Não tem isso não, vou agarrar a oportunidade que vem na frente. Eu acho que esse ponto e aprender com quem está do lado, né? Com certeza. Eu acho que esse ponto que você está falando, na minha opinião, é uma grande dificuldade da nossa geração, é querer abraçar a oportunidade. Eu percebo, assim, no meu ponto de vista, que as pessoas da nossa idade, da nossa geração, precisam que essa oportunidade já esteja no colo delas. E isso eu vou observando ao longo dos anos que a gente vai ficando mais velho, nós vamos percebendo, não que nós somos velhos, né? Mas de certa forma você vê pelas pessoas que passam, pelas pessoas que ficam, pelas pessoas que não conseguem ficar. E nem todo mundo está disposto a agarrar uma oportunidade. E o que você falou é sensacional. Se você souber valorizar a experiência que está do seu lado e conciliar com aquilo que você pode trazer de novo, exatamente. Funciona. É que, assim, eu enxergo da seguinte maneira. Não que a galera hoje não agarre as oportunidades. Acho que tá todo mundo assim, ó. Não, eu vou agarrar... Tá todo mundo assim, ó. Não, eu vou agarrar a primeira coisa que aparecer. Mas a galera não tá preparada para enxergar que aquilo que tá vindo para ela é uma oportunidade. E é uma Por responsabilidade. isso que perde. Tem um amigo Então, meu que assim, fala o seguinte, que a oportunidade é um cara que tem um tupete grande na frente e ele é careca atrás. Cara, se ele passou, você não agarrou no tupete, velho. Já foi. Só que é o ponto que você falou, né? De olhar, ver realmente se é de fato uma oportunidade. Legal. E a sua história, Bigão? Você é um cara viajado. Você é um cara... Tem bagagem para contar. Cara, se eu for contar assim, eu tenho 34 anos, né? Cada perna. Engraçado. Que fisicamente apresenta. Mas, legal, né? Andou um pouco sem óleo. Mas, cara, eu vou contar assim, resumido. Falar, 34 anos é novo, vai, numa carreira profissional. Mas eu já vendi sorvete, desde vender sorvete até coordenador, sabe? Assim, e sem pensar em nada. Sem pensar onde eu queria chegar. Entendi. Comecei por necessidade mesmo de vender. Vou vender meu sorvete aqui porque eu preciso de uma grana. Era essa a minha cabeça. Porque de família pobre, né? Então, assim, vamos vender o sorvetinho ali para ter a graninha e fazer as coisas que quer fazer. Então, vendia o sorvete e tal. Tem as histórias malucas de vender sorvete, mas isso a gente deixa para um próximo episódio. E dali foi pegando assim, esse gosto de querer fazer alguma coisa, né? Independente do que seja. Então, saindo dessa, eu já trabalhei de torneiro mecânico, auxiliar de produção... E tudo uma coisa nada a ver com a outra, sabe? De falar assim, hoje eu estou trabalhando com compras porque eu foquei isso aí. Eu queria chegar em compras. Você chegou em compras e buscou essa oportunidade. Cara, eu cheguei em compras como eu cheguei nos outros lugares. Eu precisava da primeira oportunidade para mim entrar na empresa, eu sempre pensei nisso. Independente do setor. Eu queria estar dentro. Ou a Mabore. Tá, então eu quero estar lá dentro. Que vaga que tem lá? Puti, eu acho isso legal. Eu ia até perguntar. Foi legal que você entrou nesse ponto, que já me lembrou da pergunta. A sua adaptação foi muito rápida. A gente fala ali, no começo eu e o Pio conversando, Pio falando, a adaptação do Thiago é muito rápida. Ele pegou o conceito, ele pegou a cultura da empresa, ele pegou nossa forma de trabalhar, ele entrou e ficou firme na nossa metodologia. E aí, qual que é o segredo para você se adaptar tão rápido a um ambiente diferente do que você estava antes? Cara, eu acho que o segredo, Dani, é o não ter medo, sabe? Tudo começa aí, é não ter medo. Se tiver com medo... Cara, assim, vai medo com ele mesmo, não tem dessa. Porque todos os lugares que eu trabalhei e que eu tinha essa transição, né?
trabalho mesmo, fixo, eu tive poucos para ver. Sempre foi duradouro, sempre foi trabalho de 4 anos, trabalho de 6 anos. Eu nunca gostei muito de, agora eu vou para tal lugar, agora... Não, eu sempre gostava de entrar na empresa, independente de onde fosse, porque eu queria estar ali e subir, é isso. Eu gosto disso, cara, eu gosto de desafio e eu quero estar aqui, sentar aqui, ó, na mesa do Pedro, sabe? É isso. Então, se para mim chegar lá, eu tenho que começar recolhendo o lixo, cara, para mim eu vou fazer isso com o maior prazer. Mas com o maior prazer, e vou mostrar que eu sou bom em recolher lixo. Mas como? Cara, não sei. Se o cara que recolhe lixo, ele vem aqui uma vez por dia, cara, eu vou vir aqui 2 vezes por dia, sabe? E vou mostrar o que eu tenho para fazer, sabe? O que eu tenho para mostrar. Porque, tipo assim, de coordenador para um cara que pega lixo, é que nem eu te falo, a humildade te faz aprender mais, entendeu? Porque que nem quando eu entrei aqui, tipo, eu era gerente de farmácia, entrei para uma vaga de estagiário. Você tá louco? Mas fala, não, meu projeto não tô pensando agora. Tô pensando aonde isso vai levar a gente, entendeu? Exatamente, cara. E a vaga que tinha para entrar aqui era essa. Então, assim, vamos agarrar a oportunidade. E a gente, na verdade, o nosso departamento, ali nos suprimentos, a gente se deu muito bem. Foi, assim, uma troca muito rápida. E eu acho que isso cai sobre a humildade, porque, por exemplo, você era coordenador lá na empresa onde você trabalhava antes. Hoje, você segue a hierarquia e há um coordenador acima de mim e acima de você. Exato. E eu achei massa, porque você chegou aqui no ambiente entendendo essa hierarquia. E isso a gente sabe que não é tão comum assim, por conta do ego, né? Cara, isso é uma coisa que nem o Theo falou, era uma coisa que muita gente falava pra mim, sabe? Mas e aí, você é coordenador, você vai agora para um lugar que você vai ser subordinado, porque onde eu trabalhava, eu era coordenador e acima de mim já era um diretor, sabe? E aí, cara, pra mim pouco importa isso, sabe? Desde que eu possa mostrar o meu trabalho. Lá nessa mesma empresa, eu entrei como auxiliar. Eu entrei ganhando R$1.200 nessa empresa, como auxiliar. Falei, cara, uma multinacional. Eu quero sair do país, minha cabeça era essa. Então eu vou mostrar o meu trabalho. Mas mostrando o meu trabalho. Respeitando meus colegas de trabalho, trabalhando em equipe, respeitando meu superior e mostrando o que eu tinha para fazer. Quando eu saí da empresa que eu era coordenador da parte de manutenção também, a empresa fechou, na verdade, né? E aí eu fui trabalhar na farmácia. O Bigão quebrou a empresa. O moleque é bom. Não é bem assim. E aí eu fui trabalhar na farmácia. E o que eu fazia na farmácia? Entregava remédio de moto. E muita gente, mas muita gente mesmo. Eu ia na casa das pessoas lá, entregar o remédio e tal. Você não era líder lá? Não sei. Era. Tá. Eu já... Agora tô com a moto, cara. E trabalhei nessa farmácia, se eu não me engano, foi 2 ou 3 anos, cara, entregando remédio. E eu falo que foi a melhor oportunidade de aprendizado que eu tive até hoje. Foi a melhor oportunidade de aprendizado. Farmácia me forjou também, cara. Cara, você tá ali, Foi. tem pessoas que entram lá não para comprar. Ele entra ali para bater um papo. Você falou a mesma coisa pra mim. Ele Cara, falou a mesma coisa pra mim. Dani, você aprende a questão de humildade, a questão de respeitar o próximo, sabe, cara, de uma forma que te derruba, cara. Você falou um ponto, Ti, interessante. Um dos princípios mais importantes para um comprador é saber ouvir. Exatamente. É um aprendizado. E isso eu trouxe muito de lá, sabe? O lance de você... Eu vou ligar para um fornecedor. E aí, fulano, beleza, tal? E o valor do negócio? É isso, tá? Quanto fica, não sei o quê, parcelamento, tá bom, desliguei. É isso. Agora, se você tem um trabalho antes disso, se você cria um vínculo com o seu fornecedor, o seu fornecedor cria um vínculo com você,
No meio do dia você manda lá um boa tarde pro cara. Ô, boa tarde, e aí, como é que tá seu dia? Pô, cara, não, hoje não tá legal. Ou vai comprar alguma coisa? Não quero comprar. Só tô querendo bater um papo com você. Esse é importante, esse vínculo saudável, mas que não se mistura com nada pessoal. É um vínculo profissional, você cria uma conexão diferente com o fornecedor, mas não necessariamente significa que você vai comprar com ele. Ponto final. Ponto final. Mas é saudável. Exato. Porque às vezes eu não tô num dia legal, o Dani não tá num dia legal. Às vezes eu vou conversar com o Dani, ou com o Pepe, ou com qualquer um do setor, e o cara não tá legal. Até mesmo eu não tô legal. Então eu não vou... Sabe, às vezes estou trabalhando ali, só não quero que ninguém me encha o saco. Sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí às vezes o Pepe vem e fala uma asneira dele lá. Que, cara, me desarma. Gente, vocês sabem como que funciona. Quem trabalhou perto do Pepe sabe. Fala uma groselha. Cara, ele te desarma. Não, é sensacional. Sexta-feira é um dia mágico. É mágico, É mágico. Não, ele vai contar uma piadinha pra nós. Né? Claro que vai. E aí esse cara é sensacional, ele te desarma. Você tá naquele dia assim, cara, do nada, ele sozinho, olhando pro computador dele, ele fala alguma coisa que eu não aguento, eu começo a dar risada. Aí ele olha assim, tá rindo aí, ô besta? Fala, baiano! Não dá. Você falou de trabalhar com hierarquia e tipo assim, cara, ele trabalha diretamente ali, supervisor da área, e é uma briga diária. Sensacional. Você tá errado, viu? Não, que nem ele disse, ele tá no segundo emprego, né? Segundo emprego. O supervisor dele é o cara, um cara fenomenal, um cara São mais de 35 anos em uma empresa apenas. Inteligentíssimo. Sensacional. 35 anos. Não, eu não consigo E imaginar. ele briga com esse cara, com esse gênio, ele briga como se ele estivesse brigando com o irmão dele na casa dele. E sabe o que eu acho? Não, mas defendendo tipo assim, a sua posição ali. Sim. Entendeu? É em prol de um É em prol de algo maior. Exato. E eu acho legal que o nosso supervisor, ele permite esse diálogo, sabe? Exato. Exatamente. E eu acho que isso faz a diferença pra Então, você. mas aí já linkando também com a experiência do Ti, eu acho que é um dos pontos mais fortes da gente aqui no nosso setor. Que é, a gente mescla nós mais novos com os mais velhos que têm mais experiência. E o que é legal, que também eu acho que não só do nosso setor, mas é o forte aqui na Mabori, além da gente mesclar isso, a gente consegue que os mais velhos passem a experiência de uma forma bem simples pra gente, que a gente consiga aplicar na empresa, de coração aberto. Porque o Thiago entrou aqui, ele vindo numa multinacional, ele podia, que você falou do ego, ele podia muito bem sentar lá no computador dele, nem ligar Vou fazer pra do meu gente. jeito. Vou ligar do meu jeito. Não, o quê? A gente conversa como se a gente já se conhecesse há 30 anos. O legal Então- é que assim, eu e o Matheus, nós temos praticamente quase a mesma idade. Nós não temos a experiência que o Thiago tem e que o Pio tem. De longe, nós não temos. Mas o que é gostoso no nosso departamento é que o Thiago e o Pio, eles sabem disso. E a gente também entende que eles têm muita coisa a oferecer para nós. Então e vice-versa. E isso que é legal, é uma troca muito natural. Tem coisas que o Thiago apresenta pra gente, nós não faz ideia que existe. E tem coisas que o Pepe ou eu traz que o Thiago e o Pio também não tem noção, mas mescla. Quando eu entrei nesse caminho, né, de compras, eu trabalhava com a parte de desenvolver um fornecedor, né, indiretamente. Então, eu conversava com o fornecedor, via a ferramenta que era a necessidade, trazia isso para dentro da empresa, entendia a dificuldade ali e no final eu passava isso para o departamento de compras. Eu preciso que compra isso. Então a parte de tributação, a parte de impostos, cara, eu não fazia ideia de como funcionava. Até hoje eu não faço. E muitas vezes eu pegava e falava assim, cara, eu preciso desse celular aqui, ó. E já dava o link pro comprador, foi o mais barato que eu achei, tá aqui, ó. O comprador não comprava lá. Ele comprava em outra loja que na nota vinha mais caro. Eu falei, esse cara tá arrumando. Eu muitas vezes fui no meu diretor falar para ele, cara, eu tô dando mastigado pro cara. Ele, cara, não, é porque tem imposto e tal. E eu não queria entender isso aí. Eu falei, não, tá barato e o cara não quer comprar. Eu não queria entender.
quando eu entrei aqui, que comecei a respirar essa parte de impostos, e diga-se de passagem, o Daniel, um puta professor, não é rasgando seda, cara, mas é um puta professor. Não, Dani Boy é bom mesmo. E cara, eu falei, eu preciso colar nesse cara para aprender isso aí. Eu preciso colar nele para aprender. Então, eu aprendo todo dia, mas todo dia, cara, todo dia. Aí o lance de falar assim, aqui é meu primeiro emprego, é meu segundo emprego. Cara, o que eu aprendo com esses caras todo dia, Theo, não tem preço, não tem preço. Não tem preço. Então o lance de falar assim, eu sou mais novo, ou eu sou mais velho, minha carreira profissional é X, a minha é só 2 anos. Cara, é relativo, é muito relativo. Porque o que o Pio tem para apresentar, cara, é muita coisa, esse cara é um gênio. Mas da mesma forma, o Daniel tá agora na realidade dele, sabe? As coisas mudaram. Quando eu entrei para trabalhar, era uma realidade. Hoje, evoluiu muita coisa. Vocês sabem tanta coisa que eu não faço a mínima ideia e que eu aprendo todo dia. Então, se eu não sentar do lado de vocês e ter a humildade de ouvir e chegar soberbo, cara, o que eu tenho para apresentar vai ser ultrapassado, sabe? Eu não vou agregar no time. Eu não sei se outro lugar existe e faz o que a gente faz aqui, cara, sinceramente. Eu não, vocês passaram por muitas empresas, assim, teve uma carreira maior. Eu não consigo acreditar que talvez haja muitos lugares que tenham essa metodologia que nós temos aqui, sinceramente. Esse respeito, essa sinergia, esse respeito mútuo, sabe? Com certeza. Nós somos um quarteto fantástico aqui no suprimento. E a gente fica... Quinteto. O interessante é o seguinte, é que o time, né? Não vou nem dizer suprimentos, o time Mabori, né? A galera é preocupada. Então, por exemplo, eu vou comprar hoje. Eu tenho que fechar o olho e comprar. O vendedor vendeu, eu vou fechar o olho e vou comprar. Cara, não vou fechar o olho e vou comprar. Eu vou ver se eu tenho no estoque, sabe? Às vezes o vendedor só no impulso pegou, vendeu, não viu se a gente tinha. Opa, eu não preciso comprar. Da mesma forma, o vendedor vem aqui, o que eu coloquei lá também, não compra isso não. Sabe, a galera tá sempre olhando para o outro, isso eu não vou comprar porque eu vou dar um furo no meu caixa. Sabe, a galera tá sempre olhando para o setor do outro. Verdade. Até mesmo quando sai do banheiro e apaga a luz. Entendeu? É a preocupação de você... Eu tenho agora uma perguntinha pro nosso gênio aqui. Esse aí eu tava preparando para fazer essa pergunta. A carinha dele. Se ele se preparou... Pepe, é o seguinte. Conhece pouco de mim. No meu entendimento, hoje, o que você faz, eu não enxergo nenhuma outra pessoa que consiga fazer o que você faz hoje. Eu acho que você é uma pessoa muito importante para o processo. Que essa maestria, essa personalidade que você tem, eu acho que nós não temos ainda uma pessoa que faça. E você fez parte de todo o desenvolvimento de algumas fórmulas, algumas funcionalidades do nosso sistema, que hoje é muito importante para todo mundo usar. Como é fazer parte dessas novas coisas que você desenvolveu junto com o Pio, sabendo que você é uma pessoa nova e sabendo que você tem uma responsabilidade muito grande aqui dentro da empresa, que é a sua função? Certo, vamos lá. Como eu falei no começo, quando eu entrei, eu nunca nem tinha trabalhado com essa área. Não conhecia muito, mas eu tinha vontade. Eu falei, se eu entrei, eu vou entrar para vestir a camisa. Não tem ficar de jogo de cintura daqui e lá, empurrar com a barriga. Não, eu vou dar o máximo 100% até o fim. Lógico que eu tive apoio, né? Você me deu um apoio muito grande no começo, você sabe disso. Me ajudou muito quando eu estava meio perdido também. A gente, por ter já se conhecer, já tinha uma proximidade, me deu muito conselho aqui quando eu comecei. Quando eu tive algumas dificuldades, lógico, obviamente, não cheguei preparado no começo.
Não estava 100% preparado, como eu acho que eu ainda não estou hoje. Mas estou... Mas ninguém, Pedro. Ninguém. Exatamente. Tá todo mundo no Acho que a processo. preparação é contínua, né? Exato. Contínua. Mas o que eu fiz? Eu cheguei, um negócio uma questão que eu me vejo fazendo muito para tudo hoje. Hoje eu fazia isso de maneira inconsciente para tudo que eu fazia e não tinha noção da ferramenta que eu já tinha algum tipo de experiência. Que era, eu sei me colocar dentro do contexto. Isso que a gente comentou no começo, da adaptação do Thiago, que foi muito rápido. Não sei o quê. Por quê? Porque ele soube entender o contexto que a gente estava inserido. Eu acho que isso é muito importante. Então, quando eu entrei, surgiu a ideia dessa nova ferramenta que a gente usa hoje. Você comentou que ajuda, a gente estava iniciando. E o Pio fez assim, você vai tomar conta disso. Eu falei, beleza. Quando falou você vai tomar conta disso, o Pio não sabia fazer, ninguém sabia fazer. Quem tinha um pouco mais de noção era o pessoal do sistema. Tudo. Então a gente foi descobrindo tudo junto. Então assim, eu tinha uma dúvida, eu não entendia nem como funcionava ainda aqui dentro o nosso sistema. Então assim, se tinha um negócio, se eu fizer isso aqui, como que vai ficar? O que vai acontecer? Como vai ficar isso no nosso sistema? Mas se eu fizer dessa forma, fica melhor. E é por isso que você falou que eu discordo muito do Pio, do gestor, não sei o quê. Hoje já é mais de maneira intencional. Você tá errado. Por quê? Porque nessa época a gente conversava muito, precisava conversar muito, porque a gente estava entendendo como funcionava essa ferramenta nova. Era novo para todo mundo. A gente tinha mais ou menos ali meio estruturado, mas não funcionava 100%. Hoje a gente tem convicção que funciona 100%, a gente não tem erro mais em relação a isso. É aquilo lá e acabou. A gente desenvolveu até o máximo, descobriu todos os atalhos que o sistema dá pra gente. Aí em conjunto, todo mundo ajudando, o pessoal do sistema, o Pio. Então assim, hoje quando eu discordo do Pio, é o seguinte... É só pra dar uma risada hoje? Pra dar uma risada, fazer o Thiago dar risada de lá, que o Pio também, ele fica só aqui, E o Thiago fica assim, só esperando, O Pio fica só aqui, no computador, só olhando, mas ele vira lá, ele dá uma risada aqui e volta, que eu conheço a fera. E aí pra desafiar também. Isso aí é pra mas isso que a gente falou da experiência... No patamar que ele tá hoje, ele precisa de desafios também, entendeu? Exato. Isso que a gente falou da experiência... Eu sei que talvez ele saiba mais que eu, mas eu também tenho que tirar dele. Ele não vai chegar aí que nem uma enciclopédia e dar, toma meu livro aqui, lê que você vai saber tudo que eu sei. É uma troca. É uma troca. Então no dia a dia eu falo assim, ô Pio, e se a gente fizer desse jeito aqui? Ele, não dá certo. Eu, não, dá certo sim. Aí eu começo a discordar. Vamos desse jeito. No fim eu vou... No fim eu vou estar sempre errado. Por quê? Porque ele tem experiência. Só que dessa forma eu consegui tirar a informação dele. Você corrigiu talvez uma coisa que não faria sentido. Exatamente. E agora você pode fazer diferente. E uma coisa que é boa do Pio, assim, é a autonomia que ele dá pra gente. Né? Exato. Ele dá autonomia. Então, é aquilo que você falou, você vai cuidar do sistema. Mas que sistema? Não sei. Sua responsabilidade. É seu, você vai cuidar dele. Então, você vai correr atrás, você vai aprender, você vai ligar, você vai errar, você vai acertar. E com isso, você fala, eu sei, agora eu tô falando com propriedade disso aqui, ó. E você vê como... Você percebe quando você tem um bom diretor à sua altura, é quando ele sai de férias, e aí a equipe dele já consegue dividir entre o Thiago vai fazer isso, Dani, você vai fazer isso, Matheus, você vai fazer isso, e o outro Matheus vai fazer isso. Nós dividimos as funções que nós iríamos fazer quando o Pio entrou de férias. E isso mostra que o trabalho dele é bem feito, porque a gente sabia cada um a sua responsabilidade e sabia que tem que fazer exatamente da forma que ele nos direcionou, mesmo estando de férias. E deu uma dor de barriga no meio do caminho, a gente vai resolver. Nós vamos resolver. Nós não vamos ligar pra ele, e aí, o que tá acontecendo? Cara, não, vamos resolver. E aí, o que a gente vai fazer? Não, nós sabemos o que vamos fazer. Porque assim, o papel do gestor em si é sempre criar um novo gestor. Isso. Esse é o trabalho dele. Mesmo, é aquele cara que junta a cesta de ovos dele e fala, não, essa vaga é minha. Cara, não evolui, não tem como. E percebe as características de cada
colaborador que ele tem na equipe. Ó, o Thiago, ele tem uma característica dessa forma, então há questões que o Thiago vai fazer melhor que o Daniel e que o Matheus. Então eu vou direcionar ele para esse campo. O Daniel tem funções que talvez faça melhor que o Matheus e que o outro Matheus ou o Thiago. Beleza, ele vai fazer essa função. E aí é onde vira a sinfonia, observar cara. a personalidade de cada um, entendeu? Porque assim, eu acho que em tese muita coisa é treinável. Mas assim, algumas pessoas não têm a facilidade de fala, de comunicação, de negociação. Mas ela é muito inteligente, muito em sistemas, em montar projetos. Então assim, o gestor poder enxergar isso e direcionar também é sensacional. E é o que eu vejo que o Pio fez e vem fazendo. O que a Jaque faz todo dia. Ela até comentou isso. Ela falou assim, eu consigo enxergar entre eles qual é o caminho que eles conseguem se adaptar melhor. Mas assim, a gente sempre coloca um desafio no meio, para quê? Para tirar do conforto, entendeu? Então vamos colocar uma coisinha diferente ali, pra pessoa, tipo... Você tem que se sentir desafiado. Sempre. Porque, Perde o sentido, né? Se eu vier aqui trabalhar todo dia, cara, e a mesmice, eu não me sentir desafiado, uma hora eu não vou querer estar mais. Cara, porque assim, eu pelo menos, né? Uma coisa que eu não gosto é quando fica estagnado. Estagnou, tá? Não tem mais desafio, eu tô aqui, mas eu tô fazendo bem o meu trabalho. Cara, eu particularmente, eu me sinto improdutivo. Eu já começo a me sentir improdutivo. Por mais que a empresa me quer ali, fala, cara, é isso, você faz isso muito bem. Não, mas eu quero mais, eu não quero só estar ali, sabe? Eu quero ajudar em mais alguma coisa, eu quero ajudar o Pepe a fazer o faturamento dele ali, sabe? Eu quero fazer alguma outra coisa para não ficar na mesmice. E o legal da Amabore que eu vejo aqui, tanto nos suprimentos quanto nos outros setores, é que isso existe. Sabe? Você vai se sentindo desafiado de certa forma, porque a galera do Compras vem aqui e te dá um desafio totalmente fora da curva. Vixe, onde eu vou achar isso aqui? Com quem que eu vou falar? Já compramos isso aqui? Não, nunca compramos. Vixe, vamos descobrir. Sabe? Aí é bacana. Você vai descobrir, você vai desenvolver um fornecedor novo. Sabe? Da mesma forma no faturamento. Cara, aconteceu um negócio aqui que o sistema bugou. Vixe, agora, como que eu vou resolver? Aí liga lá no sistema e tal. Aí vem o Felipe maluco, vão gravar um vídeo. Sabe? Aí te joga totalmente fora do roteiro, fora da rotina. Me arranja uma chave 13. Uma chave 13, uma chave 13. Sensacional. Cara, sabe? Um negócio totalmente fora da curva. A gente vai ver os números, mas acho que já passou de 900 mil visualização. Dá uma conferida pra nós Peraí, aí, Fê. 900 mil. E você Mas a sabe o paciência, que é bacana? 900 mil Tem noção? pessoas. Viu? Tem Você noção passando do que isso vergonha é? ali. Né? Você passando vergonha alheia. Você tá vendo? Aí ficou sensacional. Mas com isso aí, o que está acontecendo? Está difundindo a marca, que a marca está alcançando pessoas de tudo quanto é tipo, desde fornecedor até youtuber, até criança. Fornecedor, manda onde eu tô mensagem. empolgado. Fornecedor manda mensagem falando, ó, vi o vídeo lá, não sei Eu o tô quê. empolgado nesse ponto com o nosso podcast também, porque se você for parar para analisar, nós estamos sendo o único nesse campo que a gente atua que está tendo essa ideia. Exato. E tem noção, Exatamente. quando, por exemplo, a gente conseguir trazer um fornecedor nosso aqui para bater um papo sobre a marca, sobre o produto que a gente vende, atingir milhares de pessoas também, poxa, isso é sensacional. 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 E o bom disso aí é que atinge o público, a galera vê essa descontração, acha engraçado, mas por trás disso tudo tem uma empresa seríssima. Sabe? Tem uma empresa seríssima, tem uma galera profissional aqui e que sabe dividir isso aí, cara. Muito bem. Aí, quando eu entrei aqui, Tá ensinando alguma coisa. que eu vi um time bem mais jovem do que eu falei, cara, isso é bacana. É bacana. Porque a galera que está vindo agora tem muito para acrescentar. Tem muito para ensinar. Sabe? E é isso que eu estou vendo. Então eu vejo essa descontração, eu vejo alcançando um público aí
pelo Hoje é um público Instagram. diferente, né, Ti? Você precisa criar novas ferramentas para atingir esse Exatamente. público, cara, porque as coisas são muito diferentes do que era antes. E gera, assim, uma vontade de quem tá lá, fala assim, cara, eu quero trabalhar nessa empresa aí. E sempre com a experiência do lado. Exatamente. É isso que eu gosto daqui da Mabora. A gente sempre tem nós temos uma equipe jovem, mas sempre nós temos algumas pessoas que já têm uma bagagem, uma experiência, que falam, ó, vocês estão indo bem, mas precisam fazer de uma certa forma diferente aqui, precisam se comportar de uma forma diferente ali. É mais Entendeu? um molde, né? Vai É um moldando. molde, isso, exatamente. Mas é muito complementando bom. o que você me perguntou do setor, que eu acho que isso conversa, que você falou do meu papel, tudo. Hoje eu enxergo da seguinte forma, a minha parte ali, nosso papel, meu e do outro Matheus, que é o do faturamento, o que foi mais importante ali para desenvolver dessa forma é que eu comentei com o Matheus esses dias. O nosso papel, além de passar o faturamento, a gente acaba fazendo a ligação entre todos os setores. Então, para o vendas ter uma ligação com o almoxarifado, com o financeiro, com compras, tem que passar pela gente. A gente é o meio campo da empresa. É isso mesmo. Então, o que foi legal, o que ajudou muito, que aí vem com essa parte da experiência, todo mundo passa o conhecimento. Todo mundo está sempre buscando compartilhar. Todo mundo põe um tijolinho ali, né? Todo mundo põe um tijolinho. Então, Tem algo para exato, isso é uma cultura que nossa. Não sei se consciente ou inconscientemente, mas é uma cultura nossa aqui hoje. Então, ali para o nosso setor, a gente acaba tendo que ter uma consciência, mesmo que mínima, de como funcionam os outros setores. Então, assim, essa troca de experiências, troca de conhecimento, ajudou muito. Hoje eu sei mais ou menos como funciona o setor de vendas, como funciona o financeiro, principalmente agora a gente tendo que estar junto o setor de compras. Então, assim, eu tenho a separação, a expedição, o almoxarifado. Então, assim, eu hoje dou o meu setor, eu dou a responsabilidade ao meu setor do conhecimento que eu tenho hoje. Se não fosse eu estando nesse papel, eu acho que eu não teria o conhecimento, eu não teria adquirido esse conhecimento que eu tenho hoje. Exato. Então, assim, adquirir essa experiência, não buscando, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso. Não, é sempre conversando com quem está próximo. Então, assim, por que nem a gente, voltando lá no começo, por que você ia chegar e ia ficar soberbo no seu papel por conta do que você já fez? Então, assim, se a gente levar isso para frente, como cultura da empresa, eu imagino que, assim, independente de quem for que entre em qualquer papel, vai se identificar ou vai conseguir ter um rendimento igual ou parecido de quem está há mais tempo. Porque você entende a cultura que a empresa tem. Exato. No primeiro momento que você chega, você já entende isso. A forma que ela se comporta, a forma como ela atinge o cliente, a forma como é o relacionamento entre diretoria e colaboradores. Então, tudo isso fica muito claro quando você entra. É que também o processo de integração que a Mabori tem, que é o processo do job rotation, né? Então, Como que é? Conte pra nós o Job Rotation, por favor, para os Job. nossos ouvintes. job rotation. Eu entendi, eu só falei assim, vamos, Eu fiquei vamos até mexer arrepiado aqui. aqui. Ele já falou assim, não, outro dia a gente conversando, não, é job rotation. Coloca assim, fica mais chique. Não é mais chique, é porque é o nome É o do nome. negócio, cacete. Né? Então, mas chique. também é legal que isso daí é uma experiência que a gente troca. A gente conversando, eu tinha uma ideia de fazer isso, até passei lá no Coisinha de Ideia, vou ganhar a Alexa da Caxias. Não vai mesmo. Eu até comentando, a gente conversando, falei assim, seria legal se depois de um tempo a gente fizesse assim, por setores, pessoas estratégicas para fazer uma rotação, nem que seja para ficar um mesinho, 2 semanas num cargo, justamente para a gente aumentar essa troca de conhecimento e a gente assim, a partir disso, eu consigo fazer uma melhoria. Ou talvez ela se identifica com essa função. Exatamente. Esse destaque mais ainda lá. Consigo fazer algo o nome que diferente. você deu? Reintegração. Reintegração. Reintegração, porque a nossa integração é dessa forma. E que faz sentido. E que faz Sim, sentido. faz, sim. Só que aí é o negócio que entra da experiência. Eu falei assim, nossa, que legal se a gente fizesse isso. O Thiago Pio já chegou e fez assim, não, mas isso daí já existe. É dessa forma, nessa forma, nessa forma que acontece. Então, Você assim, falou pra ele, tava- você tá errado, Tava Pio, eu fui e ele que inventei. conversando, né? Eu e ele conversando. E o Pio é aquele jeitão dele, assim.
Tá Só os olhos assim, ó. Só. Aí eu falei pra ele, cara, isso aí é job rotation. Job rotation, o quê? Não sei o quê. O jeitão dele, né? Aí o Pio deu aquela olhadinha pro lado, já deu o sinal de zap, né? Já deu aquela olhadinha pro lado, falou, Pio. E eu de 7 copos entrei. Fala pra ele o que é job rotation. nem Job sabe. rotation existe sim. Isso aí, ó. Isso aqui. Aí já começou a explicar. Ele tirou o óculos. Tirou o óculos, Começa a falar. bateu o mouse. Mas a política nada mais a grosso modo, a política de você, do compras, passar um tempo lá na separação. E o cara da separação vinha aqui passar um tempo no compras, sabe? É você entender um pouco a dificuldade de cada setor. Porque o cara que está lá, ele tem uma ideia do seguinte, o cara lá está comprando coisa que não tem nem necessidade, né? Meu estoque está cheio e ele comprou mais um caminhão de celular. Mas por que eu comprei esse caminhão de celular? Por que o Daniel comprou? Às vezes é uma negociação, é para a gente manter preço, sabe? A gente entende que nosso estoque está lotado. Às vezes então, vai ser uma falta do mercado também. Essa a gente já troca, quando o cara vem aqui e ele vê um pouco disso aí, não precisa ir a fundo. Ele entende o básico disso aí. E o cara que está aqui desce e vê a situação, a realidade dele lá, puta, cara, será que eu preciso mesmo comprar? Às vezes eu não preciso. Mas eu vou perder o preço. Mas eu vou perder a qualidade do meu estoque, sabe? Então, todo mundo começa a entender. Todo mundo começa a entender um pouquinho de cada área, um pouquinho da dificuldade de cada um. E o cara que está lá vem com uma ideia para cá. E se você fizer isso aqui, cara, eu não tinha pensado nisso. Porque se você está trabalhando no setor, você está no olho do furacão ali. Está no olho do furacão. O cara que está ali fora, ele está fora. Ele está te olhando por cima. E você está ali, você está, cara, naquela correria e a porta está do seu lado para sair. E você está preso naquele mundo, você está rodando, está correndo atrás do rabo. E o cara que está olhando de cima fala assim, a porta está ali, por que ele não sai? Então, quando você pega esse cara e põe ele ali, Dani, sai aqui nessa porta, pô. Verdade, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. E da mesma forma, lá, quando você olha para o mundo daquele cara que está fora, ele está dentro do furacão e você está fora. Opa, consigo te ajudar aqui também. Sabe? Então essa troca, cara, é perfeita, perfeita. E essa integração que acontece na Mabore, que passa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, já dá uma noção. Quando eu entro no meu setor, eu sei que ali embaixo já tem uma dificuldade, eu sei que aqui tem outra dificuldade, aqui tem outra, ali tem outra, e eu vou trabalhar já com isso na minha cabeça. Então, quando minha rotina, eu começo a entender o meu processo, eu falo, opa, isso aqui eu posso facilitar para o cara que estava lá, ele comentou isso comigo já, sabe? Já fica na tua cabeça ali, inconscientemente. Na hora que acontece a situação, você fala, eu consigo ajudar. Sabe? Então é muito importante esse lance do job rotation mesmo. É legal mesmo. Isso daí também representa, a gente falando do job rotation, algo que a gente tem no nosso setor, que eu vejo que talvez a gente toma a frente disso, que é sempre buscando melhoria. A gente está sempre conversando, trocando ideias sobre um setor de inovação, melhorias. vai. Exato. Pode ser. É um setor de inovação. A gente sempre tá conversando sobre isso e também é legal que a gente já tenta buscar isso nos outros setores. Se eu fizer desse jeito, isso melhora aí para você, não melhora, te prejudica, entendeu? Então a gente sempre vai. E olha que bacana, um negócio que é bacana, a né? isso. E a troca é bem mútua, né? Você já tinha saído de férias e tava o esquema lá das ideias para concorrer a uma Alexa. Eu quero ganhar uma Alexa. Você quer ganhar uma Alexa? Eu quero, Todo pelo mundo amor de quer Deus, ganhar eu uma não tenho Alexa. nenhum. Mas olha só como que é o lance da troca e da confiança, sabe? Eu poderia muito bem ficar quietinho, escrever meu e-mail lá, mandei, foi. Essa foi minha ideia. Até porque é uma ideia pessoal, né? Cada um tem a sua ideia. Montei meu e-mail, o que você acha? Já mandei meu e-mail para ele. É verdade. O que você acha? Dá uma lida aí.
Ô, bacana, legal, legal. Disparei meu e-mail. Não, corrige aí. Oh, bacana, legal. É bem assim. Aí disparei o e-mail, né? Disparei meu e-mail pra lá. Aí vem ele. A minha ideia lá, velho, tô pensando em fazer a reintegração, hein? E não sei o quê. Sabe, então é um negócio que é bacana essa troca, porque ninguém tá pensando em passar a perna no outro. Exatamente. Sabe? Pô, isso é sensacional. Apesar quietinho, Apesar de todo mundo tá competindo, ganhar, todo de mundo certa quer ganhar. forma. Mas, velho, o que você acha? E eu fiz isso porque eu tenho a certeza do mundo que esse cara ia pegar, olhar e se ele visse alguma coisa, cara, corrige isso aqui, ó. E se você fazer isso aqui? Ele ia dar uma ideia em cima da minha ideia para mim ganhar, sabe? E da mesma forma que ele comentou comigo, cara, não, Pepe, faz aqui, ó, já existe o nome, faz tal, sabe? A gente se ajuda, porque eu quero que ele ganhe também. Da mesma forma que eu quero que ele ganhe, ele quer que eu ganhe, sabe? E eu também quero ganhar, cada um quer ganhar. Mas tá isso é valendo uma bacana. Alexa, todo mundo sabe. só Mas tá incentivo, valendo né? uma coisa muito maior do que isso. O crescimento da Amabore. Exato. Tá Muito todo maior do que a Alexa. mundo Então, assim, procurando a melhoria. Só incentivinho, Alex. A Alexa é um pequeno incentivo. E as ideias são para isso. Então, eu me sinto muito bem, me sinto muito confortável em não ganhar a Alexa, mas talvez agregar na ideia, porque essa ideia vai valer para mim. Sim, porque talvez você não ganhe a Alexa. Mas eu ganhei existe mais. mas talvez tenha uma ideia sua lá dentro que de mesmo você não ganhando a Alexa, a empresa vai fazer aquela ideia que você E tem. eu vou ganhar aqui no meu setor. É isso. Ué. Então, é um incentivo. O Alexa lá é só um incentivo. E eu acredito nisso, cara. Da mesma forma que ele teve a humildade de ler e falar o que ele achou, pensando nisso também, cara, por que não? Por que eu não vou ajudar? Por que eu não vou olhar a ideia do Theo e falar, Theo, ó, mano, faz isso aqui, dá para melhorar. Não que ele vá fazer, mas ele vai pensar sobre. Opa, dá, não dá. Um ponto que eu vejo nisso é tipo de competição que a gente fala entre. É que assim, o intuito, pelo menos eu digo, da minha competição, ela é interna. Eu quero ser melhor. Isso. E eu poder, tipo assim, te ajudar ou te ajudar, me torna melhor pra mim. Entendeu? Então, quando eu chego em você e falo assim, ô Dani, isso aqui, na maioria das vezes, eu realmente quero a opinião dele. Eu não quero, tipo, só que ele fala alguma coisa pra mim me inflar. Tipo, eu já sei isso, mas... Negativo. Ô Dani, não, é realmente isso. Que nem você falou, você mostrou pra ele, você tinha a sua ideia, você já tinha a sua convicção, mas você quer ouvir a opinião dele. Entendeu? Você quer... Porque no fim, a ideia que vai acontecer, ela não é nem minha, nem sua. Ela vai ser um processo novo que vai melhorar Num todo. o bloco. Vai melhorar. Bem, A ideia dele vai melhorar para mim, para você. A minha vai melhorar para todo eu dei uma mundo. ideia para Ana que, tipo assim, hoje, algumas empresas, quando o pessoal vai fazer seleção, e até funcionou muito na nossa nova contratação, pessoas do setor participam da reunião de seleção para poder explicar sobre a vaga. Porque, exemplo, eu vou contratar alguém para almoxarifado e é uma pessoa que trabalha no TI, que não linka em nada. Se você traz o nível, alguém do almoxarifado para explicar a dor do dia a dia, a gente consegue entender. E a ideia ia um pouco além, que era o quê? Todo mundo, em alguns lugares, eles recebem kits de boas-vindas só para ir na entrevista, por ter, tipo, a galera dedicou o tempo, eles foram lá. Eu falei, cara, poderia fazer algo desse tipo. Ou um brinde para esse pessoal, ou um café da manhã de boas-vindas, entendeu? Para realmente agradecer por eles estarem ali. Doar o seu Ali tempo tem aqui perfil. Tipo assim, a nossa vontade na seleção era contratar todo mundo, porque era muita gente boa. Mas assim, a gente tinha que selecionar um perfil. Não que esse perfil é só para aquilo. Não, depois a gente quer que ela voa, cara. Que ela E imagina aprenda que mas legal. essa seleção é legal. O cara chega para fazer uma entrevista, aí ele é recebido com um café da manhã, era recebido com, sei lá, Uma kit, sacolinha, um brinde. obrigado por estar aqui. Você acha que esse cara não vai fazer uma entrevista diferente?
A primeira coisa que você faz é quebrar uma barreira, é o medo. O cara vai chegar. Ainda mais nós que já a chega pessoa com fome. sempre tá com fome. E a pessoa chega um pouco mais segura. Ela se sente melhor naquele ambiente. Abraçada, né? Mas se sente abraçada. Talvez eu não ganhe, mas eu fui bem aceito. Talvez um dia eu não consegui entrar hoje, mas eu posso entrar no depois. Acho que isso até gera essa vontade de falar, cara, nossa, olha a recepção. Eu quero ir trabalhar nesse lugar. Como deve ser. A minha entrevista aqui foi bem doida. Foi bem doida, mas bem doida mesmo. Primeiro dia que eu vim aqui fazer a entrevista, eu conversei com o Pedro. Foi uma doideira. Eu entrei na sala, aí desceu a Ana e o Pedro. Oh, tudo bem e tal. Sentamos na sala. Eu não sabia por que eu estava aqui. O Pedro não sabia o porquê que eu estava aqui. Ficou os dois, um olhando para a cara do outro. O Pedro estava achando que eu tinha vindo para a vaga de marketing, de mídias sociais, né? Eu achando que eu não sabia vaga nenhuma, só estava aqui. Aí eu passei meu currículo, o Pedro olhou, tá bacana. Tá. Cara, mas teu currículo não condiz com a vaga. Mas você veio fazer entrevista para quê? Eu falei, não sei. Não sei, porque de fato eu não sabia. Eu só vim. Só vim. Eu tinha passado meu currículo pro Renato e o Renato passou o currículo para frente. Uhum. O pessoal gostou e me chamou, mas não me falou a vaga também. E eu vim para fazer uma entrevista sem saber a vaga. Pega a camisa do Homer. Do Homer, tranquilo. E o Pedro tinha essa vaga de mídias sociais na mão. Cara, não sei se casa, tal. Bom, mas o Thiago falou que para mim vir conversar com você e tal, eu vim aqui conversar. Beleza. Fui para casa assim. Que entrevista maluca como é essa? Entrei num lugar que eu não sei para que eu fui lá, mas eu queria estar aqui, porque eu mandei meu currículo para cá, né? De certa forma eu queria estar aqui, mas não sabia a vaga, porque eu falei, Rê, vou te mandar meu currículo, se tiver uma vaga que se enquadra, cara, estou disposto a ouvir, estou disposto a uma entrevista, né? E me chamaram e eu vim, mas eu vim pensando, bom, analisaram o meu currículo, tem uma vaga que se enquadra, eu vou lá. Mas para mim, se falasse, não, vai ser mídias sociais, cara, eu ia vir para mídias sociais, de verdade. Fiz umas outras entrevistas também, mas pesou muito vir para cá. Pesou muito, muito mesmo, muito. O ambiente, o pessoal, sabe? A entrevista em si mesmo, a entrevista maluca que me pegou de surpresa, me motivou a vir para cá, sabe? Uhum. E aí depois a gente foi fazendo um processo. Aí conversei com o Thiago, aí fui conversar com o Pio. Aí o Thiago me mostrou e ficou um namoro aí demorado, foi acho que um mês mais ou menos, a gente conversando, né? E acabou que deu certo. Mas foi uma experiência maluca. Entrei aqui, o primeiro que eu vejo é o Theo descendo a escada. Tá acontecendo aqui. Falei, nossa senhora, a seleção aqui tá boa, hein? E eu não sabia que ele estava aqui também, sabe? Aí eu falei, caramba, tem uma galera que eu conheço aí, né? Já conhecia vocês, né? O Theo eu não conhecia, então... Imagina. Sabe, aí eu falei, cara, pesou bastante. O ambiente leve, sabe? Então foi o que pesou mesmo de vir pra cá, cara. Foi massa. Quando vocês entraram, quando vocês fizeram entrevista pra vaga de vocês hoje? Quando eu entrei? O meu foi. O seu foi? Porque, tipo assim, eu queria acessar, sabe, esse tipo de oportunidade. Entendeu? Eu queria estar nesse meio digital, nesse meio de e-commerce. E não tinha uma outra maneira, né? Eu teria que passar por alguns processos. Então, quando eu vi a imagem lá que eles colocaram na rede social, e tipo assim, eu tava como gerente, eu tava com outros projetos, é que nem o Bigão falou, a gente tinha muito peso nas costas, entendeu? A gente tinha muitos anos nas costas para poder... Mas, cara, eu queria. Eu fui, fiz a entrevista normal, outras pessoas e tal, e especifiquei para ele. Falei, cara, eu gosto dessa área, eu quero essa área, e é aquilo que o Bigão falou. Se tivesse alguma outra área
que me desse opção de ir para essa área depois, show, entendeu? Eu também não iria ficar aqui, exemplo assim, numa área que não tem nada a ver comigo, só para estar aqui também. É que nem o Bigão falou, tipo assim, não, eu quero estar na empresa, mas eu deixei claro para ele, cara, eu quero entrar, mas eu quero ir para esse setor. Então isso serviu meio que... Mas assim, eu iria entrar, independente, mas com clareza para onde eu queria ir. Você ia dar o seu melhor. Com clareza. Qual que é a vaga? Ia pra lá. Expedição. Cara, você ia dar o seu melhor lá na expedição. Eu ia fazer o máximo ali, mas mirando eu quero o que aquilo você ali. faz hoje. E, tipo assim, com essa oportunidade de crescimento que eles dão aqui. Sim. Porque alguns lugares que eu trabalhei, cara, era aquilo e era aquilo. Entendeu? Vamos supor, não tinha como eu migrar de lugar. Porque tinha pessoas ali que só ia sair dali se aposentasse. Para mim isso não é interessante, entendeu? Acho que se o conhecimento não for reciclável, a gente não faz sentido. Acho que só a grana por grana. Eu não me movimento por isso, entendeu? Agora o Dani não gosta desse lugar aqui. Não, imagina, a minha história é... Cara, assim, eu nunca comentei isso com ninguém, eu entrei aqui em 2017. Exclusivo! É exclusivo. Quando eu entrei, eu fiz um estágio na prefeitura da cidade, mas assim, minha responsabilidade era, quase zero, um estágio bem simples que eu fiz. Aqui praticamente foi meu primeiro emprego. Eu lembro que o Thiago uma vez ele foi na prefeitura e na época eu estava fazendo atendimento balcão lá. E aí eu atendi ele, a gente fez atendimento, resolvi o que tinha que fazer para ele e tudo mais. E talvez eu acho que ele tenha gostado, porque alguns dias depois ele me chamou para uma entrevista aqui. Aí eu cheguei, a sala era aqui, antes da gente mudar tudo, tava o Pedro e o Thiago. Eu já entrei travado, porque foi praticamente a minha primeira entrevista de emprego. Conversamos e aí deu acho que 2, 3 horas. Thiago, você topa? Eu falei, topo, meu Deus do céu, experiência nova. Mas o que eu nunca contei várias vezes eu pensei diversas vezes em desistir. Várias vezes. Sofri muito no começo. Não porque a empresa me forçou a sofrer. Eu sofri comigo mesmo. Por quê? Foi meu primeiro emprego e eu já entrei no compras. Assim, na época estava só o Thiago realizando as compras da empresa, mas a ideia dele era cuidar de outros departamentos aqui, né? Fazer a parte mais de gestão. Então eu já entrei e praticamente no primeiro dia eu já tinha que fazer compras. E eu não sabia como falar com o fornecedor, eu não sabia como importar num ambiente de trabalho como é esse, eu não sabia nada sobre tributação, eu não sabia nada sobre negociar, eu não sabia nada. Então assim, e eu já entrei com essa responsabilidade, com essa cobrança, tipo, você vai ter que comprar, cara. Você entrou como auxiliar de compra, mas você tem que comprar. E aí os primeiros meses para mim foi muito difícil. Sofri muito, assim, várias vezes eu pensei em desistir, porque eu acho, toda vez a minha na minha cabeça, cara, você vai fazer 17 anos, o que é comprar? Você não sabe nem como é comprar um lápis. Você vai comprar um lápis numa loja, mas você não pede nem nota para comprar um lápis na loja. Só que aí toda vez eu pensava, ou eu cresço ou a vida me derruba. Todo dia, ou eu cresço ou a vida me derruba. Ou eu cresço ou a vida me derruba. E eu tenho um lado meio chato, é que eu gosto de finalizar as coisas que eu faço. Eu começo a fazer, eu preciso acabar, e se começa a dar errado eu já fico... Então assim, isso me ajudou de certa forma a entender como era o ambiente na Amabore. E eu acredito que tenha dado certo. Eu acho que deu. Porque... já passou um tempinho desde 2017. Desde 2017 vai Cresceu logo. até barba. Cresceu até barba, tem uns cabelinhos, assim. O Thiago foi um cara que me incentivou bastante. A Jaque e o Pio foram duas pessoas que me abraçaram mesmo. Toda vez eu falo, quando eu cheguei, perguntei pro Pio, o que é isso? Ele me entregou o catálogo e falou assim, abre e olha, e vê aqui. Aí você vai saber o que é. No primeiro momento você fica restringido, mas depois você entende que o cara tá fazendo isso para te ajudar, sabe? Então eles também foram os meus pilares. E teve um ano que eu saí da Amabore, em 2021, para fazer um estágio no direito. Só que aí eu vi que aquilo não era para mim, porque eu já tinha me encontrado aqui dentro da empresa. Eu já entendi qual que é a minha importância aqui dentro, eu já entendi que eu tenho algo para acrescentar e o que eu gosto de fazer. E graças a Deus eles me aceitaram de volta no mesmo ano. Mandei assim, Ti, e aí, tá precisando de gente? Tô
será que tem como voltar? Pô, tem, tô voltando. Então, posso? abre a porta aí que eu tô chegando. Que bom que ele Deu voltou, outra, porque ele cara. voltou e me trouxe junto. Que bom. Então assim, cara, eu falo pra todo mundo que eu converso, pra todas as pessoas que estão aqui que eu conheço, é um lugar incrível. Eu trabalhei em apenas 2 lugares, esse aqui é o segundo, e é mágico. Eu sou muito feliz aqui dentro. Existem coisas que a Amabore fez pra mim que eu não consigo explicar pra vocês, é impossível de explicar. É só sentimento. E eu sou muito feliz e tem pessoas aqui que eu conheço que entraram na Amabore e estão agregando para a Amabore. Isso me deixa mais feliz ainda, que nem o Matheus, o Miguel, o Samuel, são pessoas que eu convivi, que estão aqui comigo e que acrescentam para a empresa. Porque eu poderia muito bem ter, eles estão aqui comigo, mas não está funcionando. Exato. E tudo bem, profissional, pessoal. Mas eles funcionam nos seus departamentos, sabe? Eu acho isso sensacional. Então, a minha carreira aqui passei por altos e baixos gigantes. Mas te fez o que é hoje, me fez o que é hoje, cara. Galera, vamos lá. Pra chegar na Você vai reta fazer final aquela pergunta que aqui. eu gosto quando você faz. Eu vou fazer uma antes, que é assim. Então vai. Como vocês enxergam essa empresa daqui a um tempo? Como que vocês conseguem ver a Amabore daqui a um tempo? Ah, cara, eu vejo uma empresa numa crescente, cara. Eu também. Uma crescente mesmo. Não pelo fato da gente estar ampliando a parte física, né? Que isso também já mostra um crescimento, mas pelo fato de faturamento, pelo fato de alcançar clientes, pelo fato da satisfação, ouvir o cliente satisfeito e o fornecedor que você vai ligar para comprar, o fornecedor fala, eu sou cliente de vocês e eu tive um ótimo atendimento, sabe? Então, isso aí, cara, só mostra que a empresa está decolando. Está decolando. Eu vejo isso aqui, cara, num futuro bem próximo aí, líder de mercado, cara. Líder de mercado mesmo. Batendo lá nas cabeças lá, com os grandes. Como você vê, Pepe? Eu tenho a mesma visão, mas acho que assim, o que hoje eu tô vendo que vai ser, lá no futuro, vai ser o mais importante pra gente é a gente estar buscando ter esse crescimento, lógico, mas totalmente de maneira organizada e pensada, planejada, estruturada. Não adianta nada a gente crescer e chegar lá na frente e falar assim, nossa, não tem nada estruturado para manter isso aqui. O que eu faço? E agora, o que eu faço? Então, assim, eu acho que o time que a gente tem e a maneira que a gente está conduzindo tá levando a gente para o caminho certo, da maneira certa e bem planejado. Pra Tudo você bem não ter planejado. um prédio grande cheio de bagunça. Exatamente, não adianta nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que da forma que a gente está conduzindo, todo mundo conversando, todo mundo se ajudando, todo mundo entendendo como cada setor está funcionando, para onde cada um está indo, para ver se a gente está indo também para o mesmo lugar. Não adianta nada, o compras e o suprimento está indo para um lugar e o vendas está pensando em outro. A visão, né? A visão, a missão da empresa. Exatamente. Se tá todo mundo com isso na cabeça, cara, vai organizado e vai estruturado e só tem de ir para frente, cara. Eu penso da mesma forma. Cara, e falando de sonhos e planos, o que vocês têm como sonho e plano pessoal? Tá? Pode ir primeiro? Vai pensando aí. Dá um tempinho pra mim fazer uma cola que agora lascou. É assim, ó. Eu nunca fui muito um cara de planejar muito. Apesar de o meu perfil ser de planejamento das coisas, para as coisas assim, eu nunca fui de planejar. Foi muito a questão de oportunidade. Caiu oportunidade no colo, eu tô agarrando. Mas hoje, pensando no que eu estou estudando, estou me formando em engenharia civil aí, se Deus quiser, só mais um aninho aí para finalizar. Engenheiro. Entendeu? Tem música. Tem música. A gente precisa até registrar, Ti, a música que a gente fez. Criar patente. Patente. A patente tem que ser minha, eu tenho que ganhar, filho, você é louco? Mas assim, tentando acho que de forma inconsciente eu acabei fazendo isso.
todo o conhecimento que eu adquiri, independente da área que foi ou os outros serviços, eu tento utilizar tudo que eu tenho aplicando no que eu tenho hoje. Então, assim, o que eu usei aqui, eu utilizo na faculdade, o que eu aprendi nos outros trabalhos, no outro serviço, eu tento trazer para cá da melhor forma possível. Então, eu tento a sua caixinha de ferramenta. Exatamente, tem minha caixinha de ferramenta lá. Então, hoje, de planos, aqui dentro, a gente conversa muito sobre a parte de melhoria, a gente tá sempre batendo nessa mesma tecla diariamente, todo dia. A gente já tem um projeto, está andando, que é da criação do setor da qualidade aqui dentro. A gente está estruturando o setor, a gente vai ver de que forma vai ser, como que a gente vai integrar, quem vai estar à frente, como que a gente vai se dividir. Mas a questão é eminente que uma hora a gente vai precisar ter esse setor, justamente por esse nosso crescimento, e a gente tem que ter um planejamento de como que vai ser. E a gente tem que pela organização. Pela organização. E o setor a gente sabe que a gente vai ter que ter um planejamento, mas a gente tem que planejar algo que aconteça da melhor forma possível. Não adianta a gente planejar para algo que, dessa forma aqui não ficou tão bom, mas a gente planejou dessa forma, agora vai ter que ser desse jeito. Então a gente tem que planejar para ser da melhor forma possível. Então hoje, por isso que eu também falo que o faturamento me ajudou nisso, eu conheci praticamente todos os setores. Eu tenho no mínimo um conhecimento básico sobre eles. Então, para o setor da qualidade, isso ajuda muito. Porque eu sei que se eu mexer um pauzinho aqui, esse pauzinho pode virar algo muito grande lá na frente em outro setor. Então, assim, hoje eu me vejo aqui na empresa. Lógico que eu tenho algumas outras formações que ainda preciso ter, né, que eu tô desenvolvendo. A gente vai conciliando a faculdade com as outras atividades, com as atividades aqui da empresa, para que quando chegar o momento certo, então assim, não, agora a gente vai ter o setor de qualidade, eu esteja pronto para não só ser uma pecinha. Eu almejo ser, que nem o Thiago falou, sentar aqui, mas eu sentar aqui no setor da qualidade. Hoje eu me vejo aqui dentro da empresa fazendo isso. Sei que talvez eu poderia ajudar em outros setores, com outras atividades, mas a empresa tem que ser autossustentável, a gente não pode depender de uma pessoa só por uma atividade. E eu hoje me vejo fazendo essa parte da empresa. Então, meu plano é me estruturar com o tempo, a questão da faculdade, esses outros cursos, para que quando chegar o momento, eu consiga enxergar a oportunidade para poder agarrar ela. Que aí a gente volta no que a gente chegou no começo. Por essa eu não esperava, né? Me surpreendeu. Entendeu? Olha lá, tá vendo? Que menino! Então hoje eu vejo dessa forma, juntamente com o crescimento da empresa, lógico. Então assim, eu acho que o Thiago também vai por esse caminho, mas não sei como que são os planos dele. Aí agora... Bem seus isso. Sonhos e planos aí. É bem isso. Na parte que o Pepe falou é a parte de estruturação e tudo mais, né? Planos, eu nunca tive um plano, pra ser bem sincero, nunca. O plano só fez pra ser quebrado. Cara, sinceramente, assim mesmo, nunca tive um plano. No entanto, que é o que eu falei pra vocês, de vender sorvete, a entregar remédio, a torneiro mecânico, a coordenador, a comprador, tá ali, ó, tá ali. É uma onda. E com isso aí eu fui absorvendo muita coisa. O que eu sou formado é logística, então isso para mim é bacana, sabe? É uma área que eu gosto e é onde hoje eu consigo falar, tá aí um lugar que eu quero chegar, sabe? Então isso eu vejo um plano. Então quando eu entro numa empresa, estou nessa imersão aí, cara, é isso que o Pepe falou, é ajudar o máximo possível, com qualidade, com organização, né? Então, a partir do momento que eu entrei na empresa, eu gero um plano, dentro da empresa, junto com a empresa, né? A gente molda esse plano. E não é o lance de ter medo, por exemplo. Às vezes as pessoas falam, puta, né? Eu quero crescer, mas eu não falo nada para ninguém, eu fico quietinho. Então, meu gestor não sabe se eu quero crescer. O meu diretor não sabe se eu quero crescer.
Então o lance de você falar assim, Thiago, ó, eu quero sentar lá na tua mesa lá. É porque você quer tomar o lugar dele? Não, não é porque você quer tomar o lugar dele. Ô Pio, eu quero ter o teu lugar, cara. Mas eu não quero que o Pio saia. Não é isso, sabe? Então eu quero que o crescimento, sabe? O negócio vai numa onda. Igual o cara que tá lá fazendo a separação. Cara, eu quero subir, quero ir lá para cima. E da mesma forma que o Pepe está no faturamento, ele quer olhar para o setor de qualidade. Você entendeu? Eu quero criar então esse a setor vaga da dele empresa. vai abrir. Né? Mas vai abrir porque ele é um péssimo funcionário, porque ele vai sair? Não, é porque ele está almejando o crescimento. E ele está criando o cara essa de baixo está almejando oportunidade, o crescimento, está todo mundo almejando o crescimento. E é o fluxo natural. Mas é isso que mantém a empresa organizada. É o fluxo natural. E Legal. não pode ter esse medo, sabe? Então, o meu planejamento hoje, dentro da empresa, né, falando de planos, é exatamente o que o Pepe descreveu. É esse crescimento, é estar junto, é ajudar com o pouquinho que eu sei e crescendo junto. Esse é o meu plano. E o meu sonho dentro da empresa também é isso. É dentro do crescimento profissional. É subir, cara. É subir e trazer pessoas junto. E, cara, eu conheço um cara que é bom, cara, então esse cara vai agregar com a gente. Igual o Dani fez. Trouxe você, trouxe o Miguel. Cara, esses caras são bons. Vem comigo. Sabe? Então, é isso aí. Tem uma última pergunta, depois eu passo a bola pro Dani. Se vocês pudessem falar uma mensagem agora para um eu do futuro, para daqui 6 meses, o que você falaria para esse cara, para você daqui 6 meses? O que você falaria agora para você ouvir daqui 6 meses? Começa você que agora eu penso. Você pensa. Mas o meu não é difícil não, para daqui 6 meses. Cara, o meu não é difícil não. Segue, é isso aí, continua fazendo o que eu fiz lá atrás. Só vai. Acerta, erra. Se você vai errar, erra com bastante força mesmo, para ver que você errou e aprender em cima daquilo. E se você vai acertar, acerta com força também. Dá a cacetada certa, sabe? Continua fazendo isso aí. Continua, cara. Se você vai errar, erra com força. Não tem medo, não. E aí, pelo menos você Pepe, tentou. Já pensou? Acho que já é mais basicamente o que eu falei. É me preparar para que quando a oportunidade passar eu puder agarrar. Ela não passar despercebido. Esse é o meu maior foco hoje. É conciliar tudo que eu tenho para fazer da melhor forma possível, com qualidade em todas elas, para que quando eu tiver a oportunidade eu souber a forma e a maneira certa tá preparado, de administrar. Tá preparado. Então é isso aí, é sempre me preparar, é sempre muito atento a tudo que vai fazer e foco sempre. Show. E aí, Dani Boy? Tem mais alguma? Gente, eu queria só... Não é uma pergunta, quero pontuar só 2 coisas que vocês falaram nesse podcast. Primeiro, o Thiago, sobre não ter medo, e é isso que está fazendo esse podcast estar acontecendo agora, porque a gente não teve medo de tentar e estamos aqui fazendo já o nosso segundo. Amém. E o Pepe, se eu entrei, é para vestir a camisa, literalmente ele está vestindo a camisa porque ele está usando ali, é o único que está com o uniforme da Amabore. Então eu só tenho a agradecer a participação de vocês, e o que nós fizemos aqui foi muito importante. Não é fácil também se colocar numa mesa, gravar um podcast, não é para nós, acredito que não seja para quem está sendo entrevistado. A gente tá bem. Eu sou muito bem estruturado. Demais. Eu sou muito feliz em conviver com vocês. Como eu sempre falo, tenho minha família e eu tenho a família Amabore. Não tem como eu falar que eu não tenho 2 famílias, é impossível. Nós passamos 8 horas por dia aqui, a gente vive totalmente família. Não vou. E agradecer ao Marquinhos por ajudar a gente, o Felipe por estar participando conosco e agradecer a todos os telespectadores do podcast. Vocês são demais e isso é para vocês que nós estamos fazendo, tá? Um abraço para todos vocês, mais uma vez muito obrigado a participação, Bigas, Pepe, e se vocês estão procurando o melhor atendimento, o melhor preço, é sempre aqui. Na onde? Na Amabore. Na Amabore. Muito obrigado, gente. Obrigado, Valeu. obrigado. Um Queria abraço. agradecer também, Marquinhos, Gente, tamo Fê, juntos. muito obrigado. E é Foi só legal o começo, demais. cara. Só o começo. Vem Me muito chamem à mais. frente. O meu sonho é fazer com você e o Pio ainda. Não, quando ele Tem falar, eu já tô muita história discordando. engraçada para contar. Muita história engraçada. Na próxima a gente Vai rolar uma piadinha aí? a saideira, vai. A saideira. A saideira. Vixe, nossa, vamos lá.
Deixa eu pensar no. Não no pode. valor. Não pensa. O horário assim, tá não. acabando. O horário tá acabando? É. Então vamos lá. Rápido. Seguinte, tinha uma mulher no supermercado, tava bêbada, louca de tudo. Só que ela era. Todo mundo falava que ela tinha meio superpoder. Por quê? Porque pelas compras dos outros, ela sabia se a pessoa era solteira, casada, viúva, o que ela era. Então teve um dia que ela tava no mercado, ela só de olho num cara, o cara lá. Tô até com medo, velho. O cara pegou e pôs tomate. Ela, tomate, leite, leite. Ela só chegou um cara e fez assim: Ô, você é solteiro, né? Ele, nossa, é verdade. Mas como que você sabe? Ela, lógico, você é feio pra caramba. Valeu, rapaziada. Valeu!